Não vamos esquecer que abril foi o mês com o maior número de infecções e mortes por coronavírus em Minas, desde o início da pandemia. A Secretaria de Estado de Saúde registrou nesses 30 dias mais de 1.359.000 casos. E o número de jovens, atenção, e o número de jovens em todo o estado, em situação grave por causa da Covid, preocupa os especialistas. Seu Petrônio, de 68 anos, pegou Covid-19. Ele e a família inteira. Esposa, 67 anos, 5 filhos, 4 filhos e um filho. A mais velha com 46 e a caçula com 29. Todos pegaram. O empresário conta que o filho de 35 anos teve 80% do pulmão comprometido. E ficou 32 dias no hospital, sendo 22 dias no CTI, 12 dias entubado. Foi a situação mais complicada. Complicado. Os médicos só passavam informação que a situação dele era grave e que realmente ele poderia chegar ao óbito de um dia para o outro. Em março deste ano, 427 pessoas com idade entre 20 e 39 anos morreram em Minas Gerais vítimas da Covid. Em abril, na mesma faixa etária, 208 óbitos foram registrados. Embora o número de mortes tenha diminuído, os casos de infecção grave em pessoas jovens e sem comorbidades são assustadores. Isto acontece não somente por causa de festas, como avalia o Naí Tupinambás, infectologista do Comitê Anti-Covid de Belo Horizonte. Essa população jovem, principalmente a população periférica, ela está saindo para trabalhar. Então ela está sofrendo isso, então ela está se expondo mais. Né? Como eu falei, é uma faixa etária economicamente ativa, que se expõe mais, né? Transporte ruim. Com 9.367 mortes, abril foi o mês mais letal da pandemia em Minas. Contribuíram para isso uma série de fatores, a começar pela flexibilização das medidas sanitárias, num patamar muito alto de transmissão do vírus, segundo aponta o infectologista. Essa falta de isolamento social adequado, o uso da máscara adequado, a população cansada, é claro, né? E aquilo que eu falei, essa variante que ela tem mais facilidade de transmissão, né? E às vezes, algumas delas mais agressiva. Até então, o último mês de março tinha sido o mais letal, exatamente um ano depois de decretada a pandemia. Só que em abril foi a explosão da doença. Os especialistas estão temerosos com os próximos 60 dias. Período de transição do outono para o inverno. Época perfeita para a disseminação do vírus. Porque a temperatura cai, as pessoas ficam por mais tempo em ambientes fechados e com mais gente por perto. Então a chance de terceira onda pior do que foi a segunda, que foi pior do que a primeira, ela é muito real. A ordem é ter cautela, incluindo quem já foi vacinado. Leva um prazo para imunizar a população. Eu não posso só contar com a vacina. De forma alguma, eu não posso contar com a vacina. Eu cito o exemplo da varíola. A varíola não foi só a vacina com varíola que nós eliminamos a varíola no mundo. Foi a varíola, a propaganda, a orientação da população, o isolamento dos casos. Petrônio confessa que a família subestimou o perigo da doença. Porque eu não levava tanto a sério. Porque os meus filhos e a esposa teve o Covid e não teve nada grave. A gente achava que era moleza. Quando o meu filho pegou, e ele falava que estava morrendo, ninguém nem acreditava, pensava que ele estava brincando, pensava que ele estava manhoso. E na verdade ele estava realmente morrendo. Estudos mostram que no Brasil, a cada 4 mortes por Covid, 3 poderiam ter sido evitadas, se todos tivessem levado a sério as recomendações sanitárias. 75% das mortes, dessas 433 mil mortes, foram mortes evitáveis da pandemia. O Brasil era para ter menos de 100 mil mortes. Se o Brasil tivesse um desempenho, olha só, mediano, nem estou falando que num desempenho ótimo, mediano, que nós tínhamos tudo para ser um desempenho ótimo, por conta do SUS, o SUS capilarizado, a gente poderia ter tido um enfrentamento muito menor e evitado pelo menos 300 mil mortes. Agora, todos na casa do empresário tratam a Covid-19 como uma roleta russa. Porque algumas pessoas pegam e não tem nada, e outras pegam e aí até morrem. Então, como o negócio, ninguém sabe o que vai acontecer com a pessoa, as pessoas têm que tomar cuidado, porque a doença é realmente traiçoeira. Ela pega a pessoa e muitas delas não conseguem sobreviver.